Eu recarrego as minhas energias com vocês, tá? É um momento muito, muito especial para mim estar com vocês aqui toda segunda-feira, gente. É sobre isso, né? Então, vambora! Gente, é muito incrível estar aqui com vocês. É uma troca de energia muito, muito, muito maravilhosa. Hoje, dia 22 de dezembro de 2025, gente, pertinho do Natal, vamos aqui recarregar as nossas energias. Coisa linda, tá? Não, a live ela só fica disponível para os alunos do Português Total Black, tá? Não fica disponível nos outros cursos, não, gente, só no Português Total Black. Bacana? Então, gente, vamos lá. Conseguiram baixar o material? Gente, se você quer receber o material no seu e-mail, no descritivo desse vídeo existe um link para você fazer a sua inscrição. Você vai fazer a sua inscrição e todo domingo nós vamos enviar para vocês o material no e-mail. Agora, além disso, tem o link do nosso grupo do Telegram. Eu coloco o material sempre para vocês também lá no nosso grupo do Telegram. Se você não faz parte, no descritivo desse vídeo existe também o link desse grupo do Telegram. E se você está chegando agora, é só entrar lá no grupo do Telegram que você consegue pegar o material dessa nossa live, tá bom? Então, galera, aquele pedido que eu faço para vocês, quem não me segue lá no Instagram, não deixe de seguir e também siga o nosso canal aqui no YouTube. O feedback de vocês é muito importante, né? Então, vambora, galera. Pega o nosso material e a gente tem muita coisa legal para visualizar nessas nossas frases. Então, temos aqui primeira frase, né? Olha lá, que maravilha, né? Ó, o pessoal falando, boa noite, Grazi, passando para agradecer. Semana passada fez um processo seletivo, foi aprovado. Que maravilha, Israel. Manda pra gente lá no Instagram o feedback. O pessoal não tá mandando lá no Instagram. Manda pra mim lá no Instagram. Vai ser um prazer receber a sua mensagem, o seu feedback lá no direct do Instagram, tá? Fico aí muito feliz quando vocês me mandam a mensagem por lá, tá? Então não deixe de me mandar. E parabéns, Israel, pelo resultado maravilhoso. Então, gente, vambora. Primeira frase. A maioria dos servidores não aceitam mudanças bruscas. O que você precisa visualizar aqui? Quem é que não aceita? A maioria dos servidores. Quando você trabalha com a palavra maioria, quando eu digo a maioria dos servidores, não são todos, é uma parte. Você tem uma ideia de conjunto, e quando você trabalha com uma ideia de conjunto, com uma ideia de grupo, você tem um nome coletivo. Mas quando eu digo a maioria dos servidores, não são todos, é uma parte dos servidores. Então, nós dizemos que isso aqui é um coletivo, que nós chamamos de coletivo partitivo. E quando você tem esse coletivo partitivo, você pode concordar com o coletivo. Se eu concordo com a maioria, eu vou dizer a maioria aceita, mas eu também posso concordar com essa expressão. Os servidores aceitam. Então, palavras como maioria, minoria, boa parte, grande parte, isso é coletivo partitivo, tá? Ou concorde com o coletivo, ou concorde com a expressão. Beleza? Deixe-me só tirar o som aqui, senão vai ficar me dando retorno. Bem, então essa estrutura é realmente uma estrutura correta. Na outra, naquele escritório, haviam acumulado-se muitos papéis sem utilidade. Gente, cuidado, muitos podem confundir aqui esse verbo haver. Mas cuidado, porque esse verbo haver, gente, ele não está no sentido de existir, tá? Esse verbo haver, ele não tem nada a ver com o verbo existir. Não é isso, tá? Existiam acumulado muitos papéis sem utilidade? Não, não é isso. Aqui esse verbo haver, ele tá na frente do outro, ele tá só como um verbo auxiliar. Em relação a essa concordância, nós não temos problema. O que havia se acumulado? Muitos papéis sem utilidade. Muitos papéis haviam
acumulado. A concordância, ela não está errada. Mas muito cuidado com outro ponto. Quando você encontra verbos que acabam em ado ou ido, comprado, comemorado, vendido, dividido, verbos que acabam em ado, verbos que acabam em ido. Esses daqui são verbos que aparecem o quê? Que aparecem no particípio. E se você tiver verbo no particípio, você não pode colocar o pronome depois. Não empregue o pronome depois do particípio, tá? Então, não vale usar o pronome depois do particípio. Você poderia ter colocado aqui, ó, haviam se acumulado, mas depois do particípio jamais. Guarde assim, depois de ado e ido, nada será metido. Depois de ado e ido, nada será metido. Exatamente, Jô. Não pode colocar o pronome depois do particípio. Por isso, essa frase é uma frase errada. Gente, não pode. Já descarta isso aí. E, gente, todas essas frases que eu coloquei para vocês são frases de provas de concurso, tá? Eu peguei lá em diversos concursos, VUNESP, FGV, FCC, todas essas frases são frases de concurso, tá bom? De identificação de colocação pronominal, ou de crase, ou de concordância, ou de ortografia, ou de reescritura de frases, tá? Então, muito cuidado com isso. Bacana, gente. Então, não empregue pronome depois do particípio. Guarda isso que vai ajudar pra caramba, tá? Agora, olha o que nós temos aqui na nossa frase 3. Para celebrar o escritor, está programado, além do lançamento de livros, palestras e debates culturais. Então, olha lá, ó. Para celebrar o escritor, está programado. A gente tem aqui, ó, as bancas sempre fazem isso. Elas colocam um elemento entre vírgulas, uma estrutura grande entre vírgulas, para distanciar as informações. E muito cuidado com isso. Não importa a posição, o verbo, ele sempre vai concordar com o sujeito da sua estrutura. Não importa em que lugar esteja esse sujeito. Nesse caso, eu quero que você olhe para esse verbo, para o estar programado. E eu quero que você procure o sujeito desse verbo. O que está programado? O que está programado? Palestras e debates culturais. Esse elemento aqui, gente, é o nosso sujeito. Então, eu tenho que dizer as palestras e os debates são eles. Então, eu vou dizer eles o quê? Eles estão programados. As palestras e os debates, eles estão programados. Perceberam, gente? Então, por isso, essa construção é uma construção errada. Bacana, gente. Então, eu já sei que aquilo ali está errado. Dá um feedback para mim. Entendido isso? Bacana ou não? Agora, quando você encontra os verbos que acabam em ter, verbos como deter, conter, manter, obter, entreter. Quando você encontra esses verbos que acabam em ter, muito cuidado. Você conjuga o verbo ter dessa maneira. Você faz ele tem, eles têm. Ele tem, eles têm. Se você trabalha com verbo que acaba em ter, como verbo manter, muito cuidado. No singular, para esses verbos derivados, você coloca o acento agudo. E para o plural, você mantém o acento circunflexo. Então, eu faço, ó, ele mantém, ele detém, ele contém. Singular é com acento agudo e o plural é com acento circunflexo. Então, o que nós temos? Ó, os Países Baixos mantêm uma política ambiental rigorosa. Nesse caso, quem mantém
Os Países Baixos. Os Países Baixos mantém. O nosso sujeito está no plural. Por isso, o nosso verbo precisa ficar no plural. Deu para visualizar? Então, por isso, essa estrutura necessariamente é uma estrutura errada. Legal? Agora, vamos voltar aqui a 3, gente, ó. Se eu fizer isso aqui, ó, vamos voltar aqui. Nessa estrutura, eu quero colocar ali o verbo sair. Quem saiu? A mãe e o pai. A mãe e o pai é o nosso sujeito. E esse sujeito, ele traz dois núcleos. Quando o seu sujeito tem dois núcleos, ele é um sujeito composto. E esse sujeito composto, ele vai ser empregado depois do verbo. Quando ele é empregado depois do verbo, você pode concordar com todos os elementos. Se eu concordo com todos os elementos, a mãe e o pai são eles. Se eu concordo com todos, eu vou fazer eles saíram. Nesse caso, eu concordei com todos os elementos. Mas nesta posição, quando o sujeito composto aparece depois, você pode também concordar com o núcleo mais próximo, só com o elemento mais próximo. Então, nesse caso, ó, se eu concordasse só com a mãe, que é o elemento mais próximo, daria saiu. Saiu a mãe e o pai. Quando o sujeito composto aparece depois, ou você concorda com todos os núcleos, ou você concorda com o núcleo mais próximo. Então, nessa frase 3, o que está programado? Ó? Palestras e debate. Tá vendo que o nosso sujeito tem dois núcleos? Por isso você tem aqui um sujeito composto. E esse sujeito composto, ele está depois do verbo. Quando o sujeito composto está depois do verbo, eu posso concordar com todos os elementos. Foi o que nós fizemos. As palestras e os debates são eles. Por isso, eles estão programados. Ah, Grazi, mas se eu quisesse, eu poderia concordar só com o mais próximo? Poderia. Se eu concordasse só com as palestras, eu diria, as palestras estão programadas, concordando só com o elemento mais próximo, tá? Mas seja concordando com todos ou com o mais próximo, a estrutura, ela realmente está o quê? Errada. Beleza, gente? Tranquilo? Ou concorda com todos os elementos, ou concorda com o elemento mais próximo. Beleza? Agora, gente, olha o que nós encontramos na nossa frase 5. Dizem que não se tratariam apenas de pessoas desavisadas, aquelas que vêm abrindo atualmente a caixa de Pandora. E agora, gente? Essa daí é uma estrutura certa ou é uma estrutura errada? Fala pra mim. Gente, eu quero que você olhe por uma coisa nessa questão. Existe mais de um erro, tá? Mas foque numa coisa. Quando você encontra um verbo transitivo indireto, o verbo transitivo indireto, ele pede um complemento com preposição. Esse complemento com preposição, ele é chamado de objeto indireto. Quando o verbo transitivo indireto traz um se, esse se, ele é chamado de pronome indeterminador do sujeito. E sempre que você encontrar esse pronome indeterminador do sujeito, o seu verbo só pode ser empregado na terceira pessoa do singular. Tá, Grazi, como é que eu vou visualizar isso? Olha essa estrutura. Dizem que não se tratariam apenas de pessoas desavisadas. O verbo tratar, ó, quem trata, trata de. Trataria de quê? De pessoas desavisadas. Quem trata, trata de. Tá vendo que nesse contexto existe um complemento com preposição. Se eu tenho um complemento com preposição, eu tenho o verbo transitivo indireto pedindo o objeto indireto. Quando o verbo transitivo indireto traz o se, esse se é um pronome indeterminador do sujeito. E, gente, quando você trabalha com esse pronome indeterminador do sujeito,
O seu verbo só pode ser empregado no singular. Então, não se trataria de pessoas desavisadas. Tudo bem? Agora, já sabe, gente, que essa estrutura é uma estrutura que está errada, tá? Já está errada. Agora, Grazi, eu quis olhar para isso aqui. Quando eu trabalho com o verbo vir, eu faço ele vem, eles vêm. É igual ao verbo ter. Singular não tem acento, plural tem acento. E eu olhei para esse pedacinho, ó. Aquelas que vêm abrindo, ó. Quando você trabalha com esse que, você busca essa referência. São aquelas que vêm abrindo. Tá vendo que a ideia ali é uma ideia de plural? Essas pessoas que vêm abrindo. Tá vendo que a referência de plural, esse verbo precisaria aparecer com acento? São aquelas pessoas que vêm abrindo. É outro ponto com problema. E eu quero que você veja mais um detalhezinho. Quando você tem sujeito, verbo e objeto, entre o sujeito e o verbo, você não vai colocar vírgula. Entre o verbo e o objeto, você também não vai colocar vírgula. Entre o sujeito e o verbo, não. Entre o verbo e o objeto, também não. Olha o que nós temos aqui, ó. Olha a maldade. Eu vou apagar essa análise aqui. Aquelas que vêm abrindo atualmente a caixa de Pandora. Quem abre, abre algo. Eu vou abrir o quê? A caixa de Pandora. Você abre algo. Isso aqui é o meu verbo, isso aqui é o complemento do verbo, isso aqui é o nosso objeto. Observe que aqui, ó, entre o verbo e o objeto, você tem aqui, ó, apenas uma vírgula. E você não pode colocar uma vírgula entre o verbo e o objeto, tá? Então, isso você não pode fazer, isso é um erro. Você tem duas opções. Ou você tira a vírgula daqui, e aí fica sem problemas, ou você coloca uma outra vírgula aqui. Ao colocar essa outra vírgula, você vai isolar a palavra atualmente, que é uma palavra que acaba em mente. Essa palavra que acaba em mente, ela é um adjunto adverbial. Nesse caso, atualmente traz uma ideia de tempo. Então, você tem ali um adjunto adverbial de tempo. Como ele é curtinho, as vírgulas são facultativas. Mas ou eu coloco as duas, ou eu não coloco nenhuma das duas. Se eu colocar uma vírgula só, eu vou separar o verbo do objeto. E aí, isso eu não posso fazer, tá? Então, ou eu coloco a vírgula antes do atualmente, ou eu tiro a vírgula depois do atualmente. Mas, de qualquer maneira, a frase 5 é uma frase o quê? É uma frase errada. Tudo bem? Agora, estruturalmente, essa frase tá estranha, né? Parece que tá com um sentido meio esquisito, né? Sim, existe ali uma quebra estrutural, mas nem vou olhar para isso, tá tudo errado ali, tá bom? Bacana, gente, tranquilo, legal. Ela tá super esquisita, né? Até o entendimento dela tá um pouco estranho, né? Em relação ao sujeito do dizem, a gente não sabe quem é essa pessoa. Dizem. Quem diz? Não sei. É alguém, né? Quando você diz riscaram a parede, quem riscou? Não sei. Alguém riscou. Beleza? Tranquilo? Super truncada, né? Tá super esquisita essa estrutura. Agora, essa 6. Cara, essa 6 aqui é muito legal, né? Muito legal. Vamos ver o que nós temos aqui. Olha que frase legal. Quando você encontra um verbo transitivo direto, gente, isso aqui todo candidato tem que saber. Tem que saber isso. Quando você tem um verbo transitivo direto, ou um verbo transitivo direto e indireto, o verbo transitivo direto, ele pede o complemento sem preposição, que nós chamamos de objeto direto. Quando esses verbos ganham uma partícula C, essa partícula C é chamada de quê? Partícula passivadora. E quando você coloca a partícula passivadora,
O que era o objeto direto vai virar o seu sujeito. Tá? Como é que você vai visualizar isso? Estendem-se aos seres humanos a possibilidade. Estendem-se aos seres humanos a possibilidade. Eu quero que você olhe comigo para o verbo estender. Nesse contexto, quem estende, estende algo a alguém. Está estendendo o quê? A possibilidade. Esse é o complemento sem preposição, que seria o objeto direto. Mas está estendendo a quem? Aos seres humanos. Esse é o complemento com preposição. E o complemento com preposição é o objeto indireto. Você estende algo a alguém. Esse verbo estender, ele é um verbo transitivo direto e indireto. E quando o verbo transitivo direto e indireto traz a partícula C, essa partícula C é uma partícula passivadora. E quando você coloca essa partícula passivadora, o objeto direto, ele vira o seu sujeito. E aí você precisa ter muito cuidado com essa concordância, porque o verbo, gente, ele concorda com o sujeito. Se o nosso sujeito, possibilidade, está no singular, o nosso verbo, ele tem que ficar no singular. Estende-se a possibilidade, eu quero dizer que a possibilidade é estendida. Se o sujeito está no singular, o nosso verbo tem que ficar no singular. Tudo bem? Então, eu já sei que essa estrutura é uma estrutura que está o quê? Errada. Legal, gente? Estende-se a possibilidade. Ou seja, a possibilidade, ela é estendida. Legal? Entendido? Agora, essa daqui é legal, gente. Ó, essa daqui. É fundamental para mim acompanhar meus orientandos. Gente, eu faço assim, ó. É para eu analisar. Ó, é para eu analisar. É para eu falar. É para eu escrever. Quando esse eu funciona como sujeito. O pessoal até brinca, né? Mim não conjuga verbo. O que a pessoa quer dizer com isso? Mim não é sujeito. Quando for sujeito, você vai usar o eu. É para eu passar. É para eu anotar. É para eu comprar. Quando esse elemento funcionar como sujeito. Mas olha que legal que nós temos aqui nessa estrutura, ó. É fundamental para mim acompanhar meus orientandos. Eu vou procurar o sujeito desse verbo, do é. O que é fundamental para mim? Acompanhar meus orientandos. Acompanhar meus orientandos é fundamental. Isso aqui que é o sujeito, ó. O que é fundamental? Acompanhar meus orientandos. Mas eu tenho, ó, isso é fundamental. E o que é fundamental para alguém. É fundamental para o aluno? É fundamental para o professor? É fundamental para você? É fundamental para ti? É fundamental para mim. Isso aqui está funcionando como complemento desse nome, ó. O que é fundamental para alguém. É fundamental para quem? Para mim. Aqui esse termo é complemento do nome, gente. Ele não está funcionando como sujeito. Se você inverter a frase, você vai perceber bem, ó. Pega esse pedacinho e coloca lá na frente, ó. Acompanhar meus orientandos é fundamental para mim. Então, essa estrutura é uma estrutura que está o quê? Que está certa. Deu para perceber? Ah, Grazi, mas não colocaria uma vírgula aqui? Não, não pode. Porque se você colocar uma vírgula aqui, ó, você vai separar o sujeito. E o sujeito não pode aparecer separado por vírgula, tá? Então, cuidado que alguns pensaram, Grazi, não tinha que colocar uma vírgula? Não, não pode colocar essa vírgula. Tudo bem? Bacana? Deu para entender? Agora, nessa daqui. Essa aqui tá legal, hein, gente? A solidariedade é uma das maneiras de promover o bem coletivo.
oferecendo ao cidadão benefícios, benefícios que dela provém. E aí? E aí? Não, o pessoal está perguntando, Grazi, mas eu quero colocar vírgula aqui separando o complemento nominal. Não pode, tá? O complemento nominal você também não vai separar por vírgula, não. Tá certinho do jeito que tá ali, tá? Não vai separar o sujeito por vírgula, não vai separar o complemento nominal por vírgula. E agora, o que vocês viram nessa 8? A solidariedade é uma das maneiras de promover o bem coletivo, oferecendo ao cidadão benefícios, benefícios que dela provém. Olha lá, o verbo aqui, gente, é o verbo provir. E o verbo provir, ele vem do verbo vir. Falei ainda há pouco com vocês. Verbo vir, você usa, ó, ele vem, eles vêm. Quando você encontra um verbo que acaba em vir, como provir, convir, você vai usar no singular com acento agudo. Ele provém. E no plural com acento circunflexo, ó, eles provêm. Tem que ter cuidado com isso. Então, note que aqui, ó, eu tenho benefícios. Benefícios que provêm dela. São os benefícios que provêm. Tá vendo? O que provém dela? O que vem dela? Os benefícios. Se a ideia que eu recupero é uma ideia de plural, eu tenho que colocar o acento circunflexo para marcar o plural. Deu para perceber? São os benefícios que provêm dela. É essa a ideia, tá? Então, por isso, essa estrutura necessariamente é uma estrutura errada. São os benefícios que provêm dela. São os benefícios que vêm dela. Beleza, galera? Tranquilo? Bacana? Gente, olha o sentido, né? Tem que olhar pelo contexto. Os benefícios provêm dela. Eles vêm dela, né? Eles provêm dela. Tem que trabalhar com o sentido. Legal, galera? Bacana. Muito legal essa, né? Agora, o que nós temos na próxima? 9. Gente, presta atenção a esse tipo de estrutura. Sempre que você encontrar o elemento a qual, você vai olhar a regência daquele contexto. Você vai olhar se aquele contexto pede uma preposição. Se ele pedir a preposição, você vai jogar essa preposição aqui para frente. Ah, Grazi, se não pedir preposição, você simplesmente não vai usar. Como assim? A novela a qual viu. A qual vi. Se você tem o elemento a qual, você vai olhar se o contexto pede preposição. Quem vê, vê algo. O verbo não pediu preposição. Eu simplesmente não vou colocar. A novela a qual viu. O contexto não pediu preposição, eu simplesmente não coloquei. Agora, ó, a novela a qual gosto. Verbo gostar. Quem gosta, gosta de algo. Se o contexto pede a preposição, eu coloco a preposição aqui na frente. Só que ao colocar a preposição, ó, de mais a. De mais a vai dar o quê? Dá a novela da qual gosto. Agora, na outra, a novela a qual me referia. Se eu tenho a qual, eu vou olhar se o contexto pede preposição. Quem se refere a. Se o contexto pede a preposição, eu jogo a preposição aqui para frente. Só que ao fazer isso, eu fico com 2 as. Se eu tenho 2 as, eu vou juntar os dois e eu vou colocar a crase. Beleza? Tem aqui que colocar a crase. Então, a crase ali é obrigatória, tá? Então, vamos lá. Ó. Olha o que nós temos aqui. Vou voltar ao contexto.
Bem, a universidade de Cambridge, a qual Stephen Hawking dedicou boa parte das suas contribuições. Então eu tenho aqui, ó, o Stephen Hawking, ele dedicou. Só que quem dedica a alguma coisa a alguém. Esse verbo tá pedindo uma preposição. Se ele tá pedindo uma preposição, gente, essa preposição tem que ser jogada aqui para frente. Se ela tem que ser jogada, ó, eu vou usar aqui uma crase. Tem que colocar a crase ali. Tudo bem? Tranquilo? Entendido, gente? Então, já sei que essa estrutura é uma estrutura que está o quê? Errada, tá? Não pode colocar essa crase. Gente, voltando a 7, como eu falei para vocês, na 7 não tem que colocar vírgula, não pode, tá? Não pode separar sujeito, não pode separar complemento nominal, tá? Não tem que colocar vírgula na 7 de jeito nenhum, tá? Bem, então bora para a próxima. O que nós temos aqui? A universidade, vou ler o que está do lado de fora, tá? O que nós temos aqui? A universidade considera o renomado professor como uma inspiração a milhões de pessoas. Do lado de fora, tudo bem, mas tá vendo que aqui você tem o verbo dedicar, ó. Quem dedica algo a alguém. Se o contexto pede a preposição, eu tenho que usar a crase nessa estrutura. Tudo bem? Tranquilo? Então, essa estrutura necessariamente é uma estrutura errada. Legal. Bacana, gente. Tranquilo? O pessoal tá falando, nem sei de qual questão que o pessoal tá falando. Mas tudo bem? Fora, tá? Legal, entendido ou não? Porque aqui ele não está trabalhando com ideia de lugar, né? Eu estou dizendo que ele dedicou parte das suas contribuições à universidade. Ali eu não quero trabalhar com a ideia de lugar, tá? Gente, pensa ali no verbo dedicar. Eu dedico a minha vida a isso. Ele está dedicando boa parte das suas contribuições à universidade. Está dedicando alguma coisa a alguém. Ali não é para trabalhar com a ideia de lugar. Pensa ali no verbo dedicar, ó. Ele está dedicando alguma coisa a alguém. É essa a ideia, tá bom? Ali não tem ideia de lugar, não tem a ver com isso. Tudo bem? Agora, Grazi, por que apareceu esse A aqui, ó? Porque quem é inspiração a alguém. Eu sou inspiração a vocês. É inspiração a milhões de pessoas. Inspiração a alguém. Tá bom? Beleza, galera? Deu para perceber? Tá tranquilo aí ou não? Bacana? Vamos lá, ó. O que nós temos agora na 10? Gente, quando você trabalha com intervalos, quando você coloca o D lá na frente, você depois vai colocar o A e você vai jogar isso para qualquer contexto. Então você faz assim, ó, de 10 a 20 questões. Você faz de segunda a sexta. Quando você tem o D lá na frente, você vai usar apenas o A depois. Agora, se eu tiver lá na frente o dá, aí eu vou usar o dá com o A, com a crase. Aí você faz, Grazi, eu analisei da 10 a 20. Tá vendo? Se eu tiver o dá, é o dá com A. Se eu fizer, ó, da segunda, eu faço da segunda a sexta. Se eu tiver o dá, é o dá com A. Então, vamos ver. Olha o que ele fez, ó. De 1991 a 2021. Tá vendo? Se eu tenho aqui o D, é o D com A, sem a crase. E eu já consigo perceber que essa estrutura é uma estrutura o quê? Errada. Bem, de 1991 a 2021,
houve um aumento no número de óbitos por bactérias super resistentes. E, gente, observando um detalhe em relação ao emprego do hífen. O super, ele é um prefixo. O prefixo, ele acabou em R e a palavra base começou em R. Quando você tem a mesma letra, os iguais se repelem. Se você tem a mesma letra, você vai separar e você vai colocar o hífen. Esse hífen aqui está perfeito. Acabou em R, começou em R, é a mesma letra. Com a mesma letra, o hífen é empregado, tá? Mas, de qualquer maneira, essa estrutura é uma estrutura errada. Agora, gente, ó, só voltando a uma ideia, eu percebi que o pessoal travou muito nisso aqui. Diga para mim se essa frase é uma frase certa ou é uma frase errada. E, gente, com objetividade, tá? Essa frase é uma frase certa ou uma frase errada? Fala para mim. Bacana. E se eu fizer isso aqui, fica certo ou fica errado? Então, é essencial para mim orientar meus alunos. Eu vou procurar o sujeito desse verbo. O que é essencial para mim? Orientar meus alunos. Orientar meus alunos é essencial. Isso aqui é o meu sujeito. Sujeito eu não separo por vírgula. Se eu colocar vírgula aqui, eu já sei que vai ficar errado. Não pode colocar vírgula ali. Não pode. Agora, orientar meus alunos é essencial. O que é essencial para alguém. É essencial para quem? Para mim. O que é essencial para alguém. Isso está completando o nome essencial. Quando você completa o nome, isso aqui é um complemento nominal. O complemento nominal também não é separado por vírgula. Sujeito você não separa por vírgula, complemento nominal também não. Tá? Então o pessoal ficou travado nisso. Não vai colocar vírgula nessa estrutura, tá? Essa estrutura aqui é uma estrutura certa, tá? É uma estrutura certa. Legal, bacana, entendido? Legal. Agora, volta aqui. Foi, galera. Bora para a frase 11, então. Bem, o que nós temos aqui? Antes de reivindicar melhorias salariais, é preciso dedicar-se à execução de tarefas que convém não postergar. Cara, essa é difícil. Gente, essa daqui é difícil. Uma banca que traz muito essa estrutura, duas bancas na realidade, VUNESP e FCC. Essa é difícil pra caramba, hein, gente? Mas vamos lá. O que a gente tem? Ó, antes até de analisar essa, existe uma regrinha de concordância que despenca em provas, que é a regra do nosso sujeito oracional. O que caracteriza o nosso sujeito oracional?
O sujeito oracional é simplesmente um sujeito que traz um verbo. E quando você trabalha com esse sujeito oracional, a regra de concordância dele, a regra geral é sujeito oracional concorde no singular, concorde na terceira pessoa do singular. Veja comigo esses dois exemplos. Resta que eles separem os sapatos. Eu vou procurar o sujeito desse verbo, o sujeito do resta. O que resta? Que eles separem os sapatos. É isso que resta. O que resta? Que eles separem os sapatos. Isso resta. Esse bloco é o nosso sujeito. E aqui dentro eu tenho um verbo. Ó. Quando dentro do sujeito eu tenho um verbo, eu trabalho com sujeito oracional. O sujeito oracional você consegue substituir pela palavra isso. Isso resta. E ao trabalhar com sujeito oracional, eu concordo no singular. Por isso que o resta está no singular. Porque o sujeito dele é um sujeito oracional. Agora, olha o próximo. Aos alunos convém rever a teoria. Eu vou procurar o sujeito desse convém. O que convém? O que é conveniente? Rever a teoria. Rever a teoria convém aos alunos. Então, rever a teoria é o nosso sujeito. E aqui dentro eu tenho um verbo. Quando dentro do sujeito eu tenho um verbo, eu tenho um sujeito oracional. E quando eu trabalho com sujeito oracional, gente, a concordância ela é feita no singular. É isso que convém aos alunos. Sujeito oracional concorde a estrutura no singular, tá? Isso aqui é muito legal, tá? Então vamos lá. Olha o que nós temos aqui nessa questão. E lembrando que acento agudo é para singular. Acento circunflexo é para plural. Então, olha aqui o que a gente vai ver, hein? Bem, vou voltar. Antes de reinventar... Ó, a gente vai olhar para coisas mais difíceis e olha como você acaba deixando passar alguns detalhes aqui que são pequenininhos, hein? Antes de reivindicar melhorias salariais, é preciso dedicar-se à execução. Eu vou olhar para essa crase aqui, ó. A execução é uma palavra feminina. Eu tenho aqui o artigo. E eu tenho aqui, ó, o dedicar-se. Quem se dedica a alguma coisa, ó. Quem se dedica a alguma coisa. Pediu a preposição. Ó, o pessoal já tá identificando aí, ó. Muito bom. Quem se dedica a alguma coisa. É preciso dedicar-se à execução de tarefas que convém não postergar. O que convém? O que convém não postergar? Olha que coisa linda, gente, ó. Não postergar convém. Não postergar convém. É isso que convém. Isso aqui, ó, é o nosso sujeito, ó. É um sujeito com verbo. Sujeito com verbo é um sujeito oracional. E quando eu trabalho com sujeito oracional, a concordância é feita no singular. É isso que convém. O acento agudo ali tá certo. Mas, gente, nós temos um detalhe aqui que é muito legal. Muito legal. Essa palavrinha é uma palavrinha que sempre aparece em provas. Dá uma olhada para ela. Dá uma olhada para ela, gente. Tá vendo, ó? É reivindicar. Reivindicar. Olha aqui. Perceberam? Então, essa estrutura realmente é uma estrutura errada. Entendido, gente? Tá claro isso?
Agora vamos ver outra ideia. Se eu tivesse assim, não temos outro problema ali, tá tudo certinho, tá? Passou batido, o pessoal não viu. Agora, gente, olha para isso aqui comigo. Quando você tem dois substantivos, dois nomes, eu tenho aqui, ó, a blusa. A blusa é um substantivo. E eu tenho, ó, o vestido. Isso aqui também é um substantivo. E eu quero colocar um adjetivo. Eu quero colocar uma característica. Eu quero dizer que eles são novos. O que você pode fazer? Você pode concordar com o mais próximo. Eu vou concordar com o vestido. E aí eu vou dizer vestido novo, concordando com o mais próximo. Mas eu posso também concordar com os dois. Se eu tenho a blusa e o vestido, eu tenho um masculino e um feminino, isso vai dar masculino plural. Quando eu tenho só feminino, eu tenho feminino plural. Quando eu tenho só masculino, eu tenho masculino plural. Quando eu tenho masculino e feminino, isso vai dar um masculino plural. Então eu posso concordar com todos eles e aí eu vou dizer que eles são novos. Então vale concordar com o mais próximo, vale concordar com todos eles. Foca nisso. Eu tenho reconstruíram o prédio. O prédio é um substantivo. E a estrada. Isso aqui também é um substantivo. Se eu concordar com o mais próximo, com a estrada, eu vou dizer estrada o quê? Antiga. Mas se eu tenho o prédio e a estrada, tá vendo? Um é masculino e outro é feminino. Se eu quiser concordar com todos eles, isso vai dar masculino plural. E ao fazer masculino plural, daria o quê? Antigos. Então, ou eu faço antiga, concordando com o mais próximo, ou eu faço antigos, concordando com todos eles. O que foi colocado aqui não tem como, tá? Não tem como. Essa estrutura é uma estrutura errada. É isso que eu queria que vocês vissem aí, tá? Bem, na próxima. Na 11, tá retomando tarefas? Tá, mas tarefas não tem nada a ver com sujeito na frase 11, tá? Então aqui, ó, execução de tarefas que convém não postergar, ó. Não convém postergar tarefas. Aqui, ó, tarefas, você posterga algo. Você não vai postergar o quê? As tarefas. Não tem nada a ver ali com a ideia do sujeito, tá? Então, ó, repetindo. O que não convém? Ou, na realidade, o que convém? Não postergar as tarefas, tá? Não postergar as tarefas convém. É isso que convém. O sujeito é oracional. Legal? Bacana? Bem. Agora, na frase 13. O que você precisa ver na frase 13? É isso que você precisaria observar. Pizza é. Eu faço pizza é bom e eu faço a pizza é boa. Eu olho para o determinante. Quando eu não tenho determinante, tá vendo? A pizza, eu concordo no masculino. Pizza é bom. Quando eu coloco o determinante, a pizza, aí eu concordo. Ó, a pizza é boa. Então aqui eu tenho água potável. Aqui nem teria como concordar, ó, água potável é essencial. Eu poderia fazer água potável é bom. Nenhum problema, concordei ali com água potável. Água potável é essencial. Eu posso usar o que é essencial para alguém. É essencial para as cidades, tá? Não tem nenhum problema nisso, tá? Nenhum problema. Essa estrutura 13 é uma estrutura correta. Essa daí tá bem fácil até, gente. Bem fácil, tá? Agora, na frase 14, o que você precisa ver? Em geral, reserva-se uma certa soma em dinheiro como estímulo quando ocorre uma premiação acadêmica. Gente,
Isso é muito frequente em provas. Às vezes a gente fica procurando, inventando análise. E o que eu sempre falo para vocês, tem que focar naquilo que é óbvio. E o que você precisaria ver para acertar essa questão rápido, tá? Eu tenho aqui, ó, é uma premiação acadêmica, gente. Acadêmica. Essa é a sílaba forte. Acadêmica. A sílaba forte é a antepenúltima. Quando a sílaba forte é a antepenúltima, você tem uma palavra proparoxítona. E a palavra proparoxítona é acentuada. Você acaba não olhando para isso e começa a analisar, perde um tempo danado na hora da sua prova, tá? Então, a acadêmica, faltou acento. Essa estrutura é uma estrutura errada. Aquilo que eu sempre falo com vocês, cara, tem que eliminar a questão. Eliminar por aquilo que é mais tranquilo. Bora. 13. Ah, essa aqui é boa. Essa aqui é boa. Tenho sérias críticas quanto ao que se ensina e como ensina-se. Fala pra mim. E aí, gente? Quando eu digo isso, apressadamente é uma palavra que acaba em mente. E palavra que acaba em mente é um advérbio. Nesse caso, né, fez a questão apressadamente, é o modo como se fez a questão. Eu tenho ali uma ideia de modo, eu tenho ali um advérbio. E o advérbio, ele é um elemento atrativo. Quando você tem o advérbio puxa o pronome para perto dele. Então eu vou usar apressadamente se fez. Eu não posso usar fez-se. Se eu tenho o advérbio puxa o pronome para perto dele. E aí o que você precisa ver, ó? Tenho sérias críticas quanto ao que se ensina e como você ensina. Como eu estou ensinando? Eu estou ensinando assim, desse jeito, desse modo. Como você fez o bolo? Você fez o bolo de que modo? Essa palavra como, ela traz uma ideia de modo nesse contexto e ela funciona como um advérbio de modo. E quando você tem o advérbio, ele é um elemento atrativo. Você não pode colocar o pronome depois do verbo. Você tem que colocar o pronome aqui, ó, perto do verbo. Por isso, essa estrutura é uma estrutura errada. Advérbio é elemento atrativo. Beleza, galera? Deu para visualizar ou não? Legal. Bora para a próxima.